E gravando. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de como o seu traço de caráter pode estar influenciando o seu relacionamento. Inclusive, o teu traço de caráter pode estar destruindo o seu relacionamento e você nem sabe disso, ok? Então, o que, que eu quero trazer para vocês hoje? Ontem, no vídeo de ontem, se você não assistiu, corre lá, tá no IGTV, tá? Você vai poder ver, é um vídeo curto, 20 e poucos minutos. E lá eu fiz a fundamentação de como os traços de caráter, eles são moldados em você. E como os seus traços de caracteres, que é o plural de caráter, né? Com os seus traços de caracteres, eles moldam o teu corpo e a tua mente. Então, traço de caráter, eu expliquei ontem o que é, né? Um comportamento que a gente adota para viver e ele molda não só a nossa personalidade, mas molda também o nosso corpo, tá? E aqui eu vou ensinar vocês quais são esses traços de caráter. Hoje eu vou falar do primeiro traço que é formado na vida da gente, que é o traço do esquizoide. Vale a pena lembrar que como esse conteúdo aqui vem lá do tempo de Freud, Wilhelm Reich, Alexander Lowen, vale a pena você não se ater muito aos nomes, tá? Os nomes são nomes que eles deram para isso e essa nomenclatura foi mantida pelas pessoas que estão trazendo esse conhecimento a público agora, ok? Então vamos lá. O esquizoide. Quando que o caráter do esquizoide é formado? A fase de evolução ao qual o caráter do esquizoide se coloca é a fase oral, ok? Ela pega todo o período intrauterino até mais ou menos, e aí isso vai variar. Alguns especialistas falam de até 30 dias após o parto, outros especialistas falam de até 10 dias após o parto, tá? Mas muito recente após o parto, essa fase ela deixa de ter o processo evolutivo e ela passa para outra fase, que é a que nós falaremos no próximo vídeo, tá bom? E o que desenvolve o traço de caráter do esquizoide? O que desenvolve esse traço de caráter, assim como todos os outros, é o trauma. Mas o trauma do esquizoide é um útero não acolhedor, um útero frio ou não amoroso. Ah, mas meu filho, ele tem essa personalidade esquizoide e eu sou muito amorosa com ele. Ok. Só que quando o seu filho estava no útero, ele não sabia que tinha uma mãe ali em volta dele. Para ele, aquele era o mundo dele, ok? E o trauma dele é quando a mãe tem muitos conflitos na gravidez, muitos problemas na gravidez. Talvez um marido desempregado, talvez um marido que ganhe pouco, talvez um marido alcoólatra, talvez uma mãe narcisista, talvez um pai muito rígido, muito severo. Então, assim, mães que tiveram conflitos durante o período da gravidez acabam passando, mesmo que sem querer, esse tipo de sensação para o filho. Então, vamos imaginar, de repente, o filho está lá na sua barriga, ali aquele é o mundo dele, é o mundo que ele conhece, ele está começando a mielinização na medula espinhal, está ali na região do cérebro, e de repente ele mexe um pouquinho. E nessa que ele mexe um pouquinho, a mãe lembra que está grávida, lembra dos conflitos que está vivendo, e toda a corrente sanguínea se concentra na cabeça para passar por aquele processo emocional do conflito. Ela precisa raciocinar, e aí o que acontece? O útero, ele deixa de ser acolhedor, ele deixa de ser quentinho, porque a circulação diminui ali, então ele passa a ficar um pouco rígido, um pouco frio, ok? E acaba passando para a criança, naquela hora, a sensação de rejeição. E essa é a grande dor do esquizoide, é a dor da rejeição. Tudo que ele fizer, todo o comportamento que ele desenvolveu ali é o para não se sentir rejeitado.
ok? Muitas vezes a criança nasceu, a mãe teve problemas de complicações, ou ela teve anemia, ou ela teve alguma outra doença ali, alguma outra patologia, e ela não pôde amamentar a criança. Ou até mesmo uma depressão pós-parto e ela não quis amamentar a criança. Isso também gera uma sensação de rejeição na criança. E não foi, muitas vezes, culpa da mãe. Tá certo? Então, quando a gente traz esse tipo de conhecimento, o processo nosso aqui do Brasil e países de terceiro mundo é trabalhar muito com a culpa, né? Então, a gente começa a fazer um processo de meia-culpa e começa a se sentir culpado, e quem está ouvindo ali perto de você, aquele constrangimento, não foi culpa de ninguém. São sensações. O frio é diferente para mim do que ele é para você. Às vezes, na gente, no mesmo ambiente, na mesma temperatura, para mim aquilo ainda não é frio, e para você já é um frio que te incomoda. Então, são sensações, tá? Então, não se apeguem a isso. Então, é uma situação que faltou acolhimento, a criança sente que faltou acolhimento, não necessariamente houve a falta de acolhimento, ok? Então, isso gera esse tipo de sentimento, de sensação de rejeição por parte do esquizoide. E beleza, o esquizoide nasceu, ele já está ali no mundo, e como que normalmente a gente identifica um corpo esquizoide? Um corpo magro e muito alongado, ok? Um corpo fino, ele é meio desalinhado. As juntas são mais proeminentes, você vê o braço muito fino, né? O antebraço muito fino e o cotovelo forma ali uma bolinha. Os ombros são quinados, né? Essa região aqui é bem proeminente os ossos aqui da clavícula. Então, assim, esse tipo de corpo, até tinha um professor meu que me ensinou essa ciência aqui da análise corporal. Ele fala que quando ele era criança, os primos deles falavam que ele tinha canela, joelho e canela, porque o joelho era mais grosso do que a coxa, e ficou a brincadeira. Então, para você entender como que é um corpo muito alongado, a cabeça é mais alongada, normalmente essa pessoa usa óculos porque funciona para ela como se fosse uma barreira contra as pessoas invadirem ali o espaço dela, tá bom? Qual que é a atitude corporal desse tipo de traço de caráter? A pessoa que tem muito evidente o traço de caráter do esquizoide tem os braços caídos, como se eles fossem pendentes. Eles não seguram os ombros, então são ombros arcados. A cabeça parece que está solta em cima do pescoço, ela fica meio de lado, assim, entende? O corpo é tenso, é carregado e com movimentos geralmente mecânicos, ok? São pessoas que elas estão olhando para você, mas não estão te enxergando. É como se elas estivessem olhando através de você e não para você. Então, os olhos, o olhar vago, ausente, tá? Parece que está sempre no mundo da lua e ficam ali, sabe, calados, excluídos. Você nem percebe essas pessoas chegando no ambiente, elas preferem não existir, tá? Como é o sentir, o comportamento, o sentir nessa pessoa? O sentir é bloqueado, porque se ele sentir, vai doer. Então, ele bloqueia esse sentir. Então, se você perguntar para ela o que é o amor, muito provavelmente ela vai tentar te explicar racionalmente o que é o amor. Ele não vai saber explicar na linha de um sentimento como um oral consegue explicar, por exemplo, ou o masoquista consegue explicar, por exemplo. Ok? Há uma cisão entre pensamento e sentimento. E a energia dessa pessoa é toda na cabeça. Você vê que ela é extremamente rápida de raciocínio, o raciocínio lógico é com ela mesma. Então, assim, o aspecto de pensamento dela é de nerd, ele é muito, esse tipo de traço, ele é muito objetivo, tá? Para conversar, e não gosta muito dos devaneios de um oral, por exemplo, que já é mais espontâneo, que fala sem parar. Mas o oral a gente vai falar no próximo vídeo.
Então tem essa cisão, ele leva tudo para a cabeça. Como que é o pensar de um esquizoide? Como que um esquizoide pensa? Ele intelectualiza tudo. Tudo para ele tem que ser intelectualizado porque ele quer esconder a sua verdadeira essência. Entende? Por medo da rejeição, medo de ter a sua essência rejeitada, ele intelectualiza tudo. Então todo mundo admira o jeito dele pensar, mas ele não é aquela pessoa que você fala, nossa, que pessoa legal. Por quê? Porque eles se isolam muito. São o que a gente costuma dizer de pessoas da caverna, mas da caverna mental que eles criaram, que é o mundo deles, né? E ali eles não vão ser rejeitados nunca, tá? A razão do esquizoide predomina sobre a emoção todas as vezes, quase todas as vezes, ok? Caso necessário, ele sai da cabeça dele e entra no mundo que está acima, que é o local de proteção, é o local onde ele é inatingível, ok? Como que é o agir? O agir do esquizoide? Ele paralisa ou foge, ele se distancia. Em situações intensas, quando ele explode, ele libera uma fúria para destruir aquilo que o ameaça, tá? Mas são casos extremos. Um esquizoide dificilmente ele vai entrar em conflito. Na verdade, ele não quer entrar em conflito e quando ele não se vê de outra forma a não ser brigar, aí ele vai ter essa explosão. Tá? Mas ele prefere observar, ele prefere se desligar completamente do que está acontecendo. Tipo, o pau tá caindo, quebrando ali do lado e ele tá como se nada tivesse acontecido, como se ele nem tivesse ali, muitas vezes ele não está, ok? O corpo está presente, mas a consciência não, a consciência está num outro nível, num outro mundo, ok? E o amor, como que é o amor do esquizoide? Né? Ele só consegue amar à distância, para ele não se sentir invadido. O esquizoide ele não gosta muito de toque físico, então, ontem eu ainda dei um exemplo. Imagina um esquizoide que não gosta de toque físico se casando com um oral que ama o toque físico. O que, que vai acontecer? O oral vai invadir o espaço do esquizoide constantemente. Entende? Então, isso tem que ser compreendido por todos os traços, para aqueles que têm os traços predominantes. Sempre que eu disser um traço, é porque aquele traço é predominante. Não quer dizer que ele só tenha aquele traço. Todos nós temos os 5 traços, ok? O esquizoide ele tem uma tendência muito forte ao amor platônico. Então, ele tem essa questão de amar uma pessoa que seja inatingível. Por quê? Porque se ele tiver que ir lá, chegar próximo, o risco da rejeição é muito grande. E aí ele já prefere que não seja assim. Tá? Ele prefere viver nas fantasias. O esquizoide ele é o tipo de escritor que escreve um livro que você fica preso nele, devorando página após página, porque você não consegue sair dali. Principalmente se for um livro mais de ficção científica. Se for de romance, vai ficar meio chato, porque ele não sabe expressar romance, ok? E a razão está sempre se predominando sobre a emoção, como eu já disse antes. E aí vamos falar um pouquinho de como que funciona a sexualidade do esquizoide. Ele fantasia para se sentir vivo. Então, muitas vezes, nesses momentos em que ele está fora do corpo dele, no mundo da lua, como costuma se dizer, pensando em alguma coisa, ou ele está criando ou ele está fantasiando. Então, ele fantasia para se sentir vivo, já que ele, no momento em que ele está com o traço do caráter do esquizoide ali muito forte, muito presente, o contato físico é um problema para ele. Ele evita proximidade íntima e afetuosa, assim como o ato sexual, quando ele está operando totalmente nessa energia, ok? Por isso que é bom a gente ter os 5, porque se dependesse do esquizoide, e os momentos de intimidade seriam raros. E aí a pessoa às vezes deixa outro traço de caráter assumir o piloto ali da mente dele, e aí o contato acontece, a troca de carícias acontece, a intimidade acontece, o sexo acontece naturalmente, ok? Ele gosta, porém, por conta da dor de base dele, que é a dor da rejeição, ele prefere evitar.
Ele não tolera o prazer se ele tiver na energia do esquizoide. Ele não tolera o prazer. E ele tem muita dificuldade de ser tocado, como eu já disse. Para ele, é uma invasão. Se ele estiver no mundo da lua e você pegar no braço dele, ele até se assusta, porque realmente isso para ele é uma coisa que incomoda, tá bom? Então vamos seguindo aqui nos slides. Como que é a relação com o outro, normalmente, como que é a relação com outra pessoa de qualquer outro traço, tá? Ele se afasta, como se ele fosse um porco-espinho, ok? Simplesmente ele não quer que ninguém encoste nele. Por isso que ele tem essas quinas mais rígidas, para ele se tornar menos atraente ao abraço, ao toque, ao contato, tá? Ele compensa seus medos por meio do intelecto. Como eu disse, lá dentro daquele mundo ele é inatingível, ele é super poderoso ou super poderosa, e ninguém vai derrubar ele de lá, ninguém vai puxar o tapete dele, porque lá é o mundo que é só dele, ok? As pessoas que ele coloca lá têm o comportamento que ele gostaria que elas tivessem, ou que ele admira, ou que ele prefere, tá certo? Ele é limitado nas relações interpessoais, ele não gosta de ter muito esse negócio de troca com outras pessoas, a não ser que estejam eles falando a mesma língua ou que ele tenha confiança de que ali aquele ambiente é um ambiente saudável, que não vai rejeitar as ideias dele, que não vai rejeitar o jeito dele e que não vai rejeitar as coisas que vierem dele. E às vezes eles têm muitas crises de raiva quando eles percebem que eles estão perdendo o controle, ok? Quando as coisas não estão indo bem, ele sente que ele pode ser rejeitado, ele já passa a ter uma crise de raiva. O que ele promove no outro? Ele promove no outro a sensação de que a pessoa precisa buscar a resolução para tudo no intelecto. Então a pessoa começa a se sentir meio burra perto dele. Fala, pô, eu preciso resolver isso racionalmente. Para um oral é quase impossível resolver isso. O oral é pura emoção. Aí você esperar que um oral resolva isso racionalmente é difícil, mas ele promove essa sensação nas pessoas, tá? E ele provoca sono, porque o papo dele é um papo lógico, que muitas vezes aquele que está predominantemente na emoção não vai entender, entendeu? Então, vocês precisam... Ah, meu marido é assim. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que assistiu o vídeo. Ela falou, meu marido é esse cara que fica sempre no mundo da lua e não gosta de contato. E eu adoro um abraço e sou muito falante. Como que eu mudo isso nele? Ela mandou para mim. O certo não é mudar isso. Se você está identificando alguém que você ama nesse perfil que eu estou falando aqui do esquizoide, você não tem que mudar isso nele. Você pode estimular que ele saia do mundo da lua e venha para o mundo real. Como que você estimula isso? Não rejeitando quando ele faz alguma coisa. Porque se ele sentir a rejeição, você volta para a estaca zero. Aí ele vai para o mundo dele de novo, e até você conseguir tirar ele de lá, vai tempo. Então você precisa estimular o esquizoide a querer estar perto, a querer trocar com você. Quando ele falar alguma coisa de alguma ideia, ouça a ideia, avalie a ideia, só não rejeite a ideia. Se tiver que fazer alguma crítica, faça uma ponderação. Olha, a tua ideia é muito boa e eu acho que se a gente debater bastante, a gente consegue aperfeiçoar muito. Pronto. Você não precisa falar, a tua ideia tem falha. Isso é uma rejeição. Ele vai voltar a estaca zero. Entende? Mas, ó, a tua ideia é boa, tem futuro. Vamos debater sobre isso? E se a gente complementasse assim, o que você acha? Ah, eu acho. E aí vocês vão fazendo essa troca, você estimula ele a estar com você. Ah, eu pensei em fazer uma viagem. Ah, não gostei desse lugar. Pronto, rejeição. Você vai viajar com ele, mas ele vai estar em outro lugar. A figura, o corpo dele vai estar andando ali do seu lado, mas a mente vai estar em Nárnia. Entendeu? Então, tem que ter respeito
A hora que o esquizoide não tiver contato e você for lá e dar um abração e um beijão nele, ele vai se sentir sufocado. E muitas vezes, pelo que a sociedade espera de um casal, que o casal esteja sempre se amando, e se beijando, e se abraçando, ele até vai deixar isso acontecer, mas não é natural. Ele está brigando contra ele mesmo para que isso possa acontecer. Entendeu? E quando ele tiver oportunidade, mais rápido ainda ele vai para o mundo da lua. Então, tem que haver respeito. Entende? O tempo dele precisa ser respeitado. Então, fica a dica. Você nunca vai mudar o traço de caráter de uma pessoa. Uma pessoa que é esquizoide, uma pessoa que tem predominância de oral, ela vai ter a predominância de oral, uma pessoa que tem pico de rígida, ela vai ter pico de rígida, uma pessoa que tem um pico masoquista, ela vai ter o pico masoquista. O que você pode fazer é estimular para que elas fiquem sempre no recurso. E se vocês ficarem aqui comigo, vocês vão aprender isso, como que vocês podem fazer isso dentro do relacionamento de vocês. Ok? Outra pessoa também fala, eu identifiquei meu pai, né? E eu sou reservado e meu pai enfim, o pai dela tem a personalidade oral e ela tem mais a personalidade esquizoide. Não está errado, todo mundo é diferente, o ser humano é diferente, ok? E se você você está errado, segundo o referencial seu, porque o dela, ela está certa. Então tem que haver respeito, entende? Aí eu falei sobre a relação, né? Como que é a relação. Agora vamos falar sobre o que é o casamento com um esquizoide ou com uma esquizoide, tá? É pouco contato afetivo, tem ausência de sentimentos. Muitas vezes o outro fica falando, ele não me ama, ele não me quer porque ele não demonstra o sentimento por mim, entende? E aí os casamentos começam a ter problema, porque o outro vai cobrar essa proximidade, não entende que o esquizoide é isolado, e aí começa a ter conflito, até que o esquizoide quer se libertar disso e acaba indo embora. Como ele é mais racional, para ele vai pôr na balança, onde eu vou ter mais paz? Aqui, então eu vou seguir por aqui. E muitas vezes esse por aqui é um divórcio, mesmo que as duas pessoas se gostem muito, tá? Eu não te vejo e tenho dificuldade de te sentir de existir. Percebe? De sensação e existir ali naquela relação. Ele não te vê. Realmente ele não te vê porque o mundo dele ali acaba sendo mais atrativo. Não que ele não dê valor para você, simplesmente porque às vezes o ambiente acaba fazendo com que ele entre nesse mundo da lua. Ok? Então tem que ficar atento se de repente você não está sufocando e ele se afastando, e você chega mais perto, ele se afasta mais, até que cria um abismo entre o casal, tá? Por exemplo, o conceito de marido ou de esposa para um esquizoide, ou de pai ou de mãe, é um negócio que parece que é um manual de instrução, tem que ser seguido ali, como se fosse passo 1, passo 2, sabe? Ele é assim, ele não tem espontaneidade, ele não tem aquela coisa que mãe tem, aquele feeling que mãe tem de perceber que o filho tá com uma dor ao invés de estar com fome, né? Algumas mães, porque tem outras que não, ela só é mamar, chupeta, mamadeira e pronto, acha que resolveu o problema da criança, entende? Desliguei aqui para tossir, desculpa. Vamos lá. Dificuldade de perceber questões emocionais. Então, por exemplo, às vezes você teve uma situação que você não gostou e você está fazendo algo para chamar a atenção dele, para ele prestar atenção em você, para você começar uma conversa. Mulher tem muito isso, tá? E você vai morrer fazendo e ele não vai perceber. Até a hora que você perde a paciência, explode. Aí uma conversa já começa a virar uma briga, entende? Então, assim, o esquizoide, ele é objetivo, ele é lógico, ele é óbvio. Se você for tentar insinuar, criar situações fora da lógica, ele não vai entender.
E você vai falar, não é possível que seja uma anta, mas não é que é uma anta, é porque o jeito dele pensar é objetivo. Olha, isso daqui me incomodou. O que você pode fazer para não me incomodar mais com isso? Pronto. Mas a mulher tem todo um drama, tem toda uma questão, e ela tem que fazer uma cena. E para o esquizoide isso não quer dizer nada. E aí ela fica mais pé da vida ainda. Entende? Ele projeta medos infantis no cônjuge. Então a mulher esquizoide, ela vai projetar os medos infantis dela no marido. O marido esquizoide, ele vai projetar os medos infantis na esposa. Por isso que tem que ter uma questão de ter um cuidado, senão vira conflito, entende? Mas até onde a pessoa está disposta a consertar sem querer estar com a razão? Muitas vezes os casais chegam até mim para buscar uma terapia de casal, buscar um acompanhamento, para a gente fazer ali um processo de restauração do relacionamento deles. E a necessidade deles estarem certos com a razão faz com que isso se torne muito mais complicado. E aí os casais acabam, pô, mas não vai dar certo, deixa o ego lá fora. O que você quer de verdade? Você quer estar certo ou você quer corrigir seu relacionamento? Não, eu quero corrigir meu relacionamento. Então esquece o estar certo, porque polariza. Porque se tem um certo, tem um errado. Entende? Se tem uma vítima, tem um vilão. Então polariza. E tudo que polariza piora o conflito entre o casal. Ou o relacionamento de mãe e filha piora, porque polariza, não polariza. Ah, você tá certa e eu tô errada. Isso gera culpa na mãe. E muitas vezes a mãe não sabe lidar com a culpa, ela vai tentar fazer alguma coisa para agradar a filha, invade o espaço e pronto, aí piora a situação. Você entendeu? Não é uma coisa muito difícil, é só analisar. Ah, ela é isolada? É, então tá. Podemos conversar? Eu vou ser rápida. E seja objetiva. Ela vai olhar, vai responder de maneira objetiva. E tá tudo certo. Agora, você chega lá contando toda uma história de cinema para daí ir lá pro desfecho, não, já vai no desfecho. Qual é a sensação? Ah, eu tô incomodada porque eu entrei, a casa tá uma bagunça. O que você pode fazer para me ajudar? Mas o que você quer que eu faça? Eu quero que você arrume. Tá bom. E aí você vai chegar no outro dia, vai estar arrumado. Precisava uma briga? Não precisava. Bastava dizer o que você espera. Se ele falar, não, isso eu não consigo fazer, mas eu pago alguém para fazer. Resolveu o problema? Resolveu. Ah, mas não é do jeito que eu queria. Tá, mas o problema foi resolvido? Então tá bom. Não piora a situação. Certo? Vamos lá. Como que é o pai esquizoide ou a mãe esquizoide? Ele não vê o filho. Aliás, aquilo vai gerar uma dor nele, então ele prefere nem pensar que ele existe. Ele tem dificuldade de amar, ele tem dificuldade de ter empatia, ele tem dificuldade de gerir as emoções, ele racionaliza tudo, ele intelectualiza tudo. E a criança, ela não entende essa racionalização toda. Para ele é assim, tá com fome, mama. O momento de amamentação é uma simbiose com a mãe e o filho, com a mãe e a criança. Entende? É um momento em que os dois são um só. Aí a mãe tá lá dando mamar no celular. Ela tá conectada com aquele momento? Não, ela pôs o peito na boca da criança e beleza. Vai ajudar alguma coisa? Não, vai saciar a necessidade fisiológica, mas e a necessidade da alma? Entendeu? Não consegue abraçar e não consegue manifestar carinho. Isso é natural do esquizoide. Contato físico é um problema para ele até com os filhos. Por ele não ter essa necessidade, ele entende que ninguém deveria ter. Agora, quando o esquizoide está num momento
em que outro traço de caráter está no comando, ele é carinhoso, ele abraça, a mãe beija a criança, a mãe está ali conectada, e ela não deixou de ser esquizoide, ela só está operando em outro traço de caráter, entende? Qual que é a maior dificuldade de um esquizoide? A maior dificuldade é a dificuldade de existir, porque toda vez que ele existiu no útero da mãe, o útero ficou frio, ficou duro, ficou rígido, então o mundo rejeitou, o mundo intrauterino rejeitou. Não, eu não rejeitei meu filho, eu queria que ele viesse, mas é que meu marido perdeu o emprego. Não estamos falando, nós não estamos aqui falando da mãe para o filho, nós estamos falando do mundo intrauterino, que até então ele não sabe que tem uma mãe ali fora. Tá bom? Ele não identifica o próprio corpo. Por isso que o corpo para ele não é importante, ele não vai ser aquele padrão de beleza. Canela, joelho, canela, entendeu? O braço aqui é tão fino quanto o pulso. E o cotovelo se sobressai, né? Se você olhar para ele, conforme o ângulo que você olha, parece que tem uma orelha mais alta que a outra, sabe? O óculos pendurado ali na orelha. Ele não tem um padrão estético de beleza, daquela beleza que a sociedade fala que é. Então, assim, ele tem essa questão, dificuldade de focar e vive desligado. Você está falando com ele, ele está olhando para você. Mas, assim, se você sair da frente, ele nem pisca, porque ele está olhando em outro mundo, ele está em outra dimensão. Então, a dificuldade de foco para ele é muito grande. E o esquizoide não sabe lidar com pressão externa. Por ele não ter o costume de interagir muito, o esquizoide ele não sabe lidar com a pressão externa. Ele enlouquece. Ok? E o medo? Nós já falamos que a dor de base é a dor da rejeição, mas o medo, ele tem medo de contato, ele tem medo da solidão, ele tem medo de tentar alguma coisa e ser rejeitado. Então, o ambiente manda muito. O ambiente que o esquizoide vive determina muito se ele vai viver com medo ou se ele vai interagir. Se cada vez que ele tenta interagir, começa as brincadeiras, ele fala, uau, pronto, ele já se sentiu rejeitado, vai voltar para a concha, para Nárnia, para o mundo da lua e acabou. Mas o ser humano tem a necessidade dessas insinuações, dessas cutucadinhas, você entende? E muitas vezes isso fere a outra pessoa. Então precisa ter cuidado com isso também, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Quais são as frases típicas de um esquizoide? Você está conversando com uma pessoa. O esquizoide ele tem frases que você vê se ele está operando na energia do esquizoide ou não. Que é ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo é horrível. Você entende? Toda vez que uma pessoa fala assim, mas por que você fica tão trancado antes? O mundo lá fora é horrível, eu prefiro não sair, aqui eu tô bem. E às vezes passa o dia inteiro, nem come, né? Aí fala, vai morrer de fome. Mas não, é porque ele não simplesmente, o corpo dele, como ele tem muita energia na cabeça, às vezes ele se entrega mais para o doce, porque o doce dá energia para o raciocínio, do que para a comida em si, né? E dependendo do traço que vem depois ali, ele tem um pico de esquizoide, mas tem outro tipo de traço, pode comer muito, que não vai engordar. Entendeu? Aquele tipo de pessoa que entra no rodízio e dá um prejuízo. E não engorda. É incrível. E às vezes eu tenho inveja disso. Mas vamos lá. Ele prefere ficar só, né? Ele fala, não, eu prefiro ficar sozinho, deixa eu quieto aqui no meu canto. Eu vou ficar me relacionando com outras pessoas, as pessoas são perigosas. O perigo não é pela violência, o perigo é pela rejeição. Mas o esquizoide, normalmente, ele vai encontrar alguém que cause essa sensação nele, que invada o espaço dele, e ele vai considerar esse tipo de pessoa perigosa para se relacionar.
E aí é onde as coisas começam a acontecer com um certo problema, entende? Então, tem que ter esse cuidado. Eu prefiro ficar invisível. Se você perguntar qual que é o superpoder que você gostaria de ter, invisibilidade. É a cara do esquizoide ele ser invisível. Sabe aquele tipo de pessoa que chega na rodinha, você nem percebe que chegou? Aí você, ué, que hora que você chegou? Ah, cheguei, tô aqui, pronto. Você entende? Ele não aparece. E você sabe que um esquizoide está querendo se isolar quando esses ombros aqui se fecham, que ele vai proteger a essência dele. Ele vai proteger a essência, ele se fecha, ele faz assim, ele põe barreiras, ele põe uma garrafa na frente, aí você percebe que ele está desconfortável. O ambiente está dando sinais de rejeição, entendeu? E aí você tem que saber trazer ele para o ambiente, sabe? Fala assim, ó, você tem um raciocínio incrível que eu admiro muito, eu tô com um problema aqui, será que você consegue me ajudar? E traz um problema lógico para ele entrar na tua. Aí pronto, aí ele deu aquela, aí você olha e fala, nossa, pronto, ele voltou, ele tira até a garrafa da frente, ele abre um pouquinho mais o peito, mas ele sempre vai ter aquela impressão de que ele vai desmontar sentado, assim, a cabeça meio caída, aquele olhar de peixe morto, vago, vazio. Essa é a personalidade do esquizoide. Aí, muitas vezes, quando a gente fala para a pessoa como é a personalidade do esquizoide, a outra, a esposa ou o marido que está do lado fala, mas ela não é assim o tempo todo. Lógico, ela não opera com o esquizoide o tempo todo. Entende? Imagina que 100% da personalidade de uma pessoa são divididas pelos traços de caráter. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem muito pouco de esquizoide. Se a gente fosse fazer um mapeamento, seria 10% de esquizoide. E às vezes ela tem 30% de oral e 30% de rígida. E às vezes ela tem 20% de psicopatia e 10% de masoquismo. Então ela vai operar com essas fichas. É como se cada um desses aqui tivessem fichas. E a hora que você precisa do raciocínio lógico, se você é uma pessoa saudável, você vai falar assim, bom, agora eu preciso usar o esquizoide. Entende? Ah, agora eu preciso usar o masoquista. Vocês vão ouvir falar do masoquista, de todos os traços, quais são os medos, quais são os recursos, né? Qual é a dor mais profunda? A dor mais profunda do esquizoide é a rejeição, mas como ele concentra tudo no cérebro, a energia dele está toda na cabeça, quais são os recursos que ele tem? Criatividade, genialidade, entende? Essa questão da criação e da genialidade são coisas assim distante das pessoas comuns. Vai falar, pô, esse cara é um gênio. Esse é o perfil do esquizoide. E normalmente, a descrição corporal é essa que eu falei para vocês. Ah, mas eu tenho um conhecido ou uma conhecida que, né, ou então meu filho, ou meu marido, ou minha esposa, ela tem exatamente essa descrição, mas não tem esse físico. Por quê? Porque ela tem muito esquizoide, mas ela tem muito de outro tipo de traço que está ali empatado, tecnicamente empatado, né, na evolução, no trauma. Então, ela foi tão traumatizada na fase do desenvolvimento da esquizoidia, quanto na fase do desenvolvimento da rigidez, por exemplo. Ok? Então, ela vai ter um corpo diferente. Mas se você olhar essas questões de os braços serem finos, as pernas serem mais finas, o corpo ser mais alongado, a cabeça ser mais alongada, né? Normalmente as pessoas usam barreiras, tipo óculos, para poder se proteger, ok? Como ela não quer ver as coisas do mundo, ela acaba desenvolvendo um problema de vista, precisando usar óculos,
Então, são essas coisas que vocês têm que ter atenção e observar. Por quê? Porque senão você invade o espaço da pessoa e ao invés de conseguir a tua intenção, teu intento de gerar conexão, você gera mais distanciamento, ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito do traço de caráter do esquizoide era isso, tá? Eu peço para que vocês compartilhem esse tipo de informação, mostre para o seu marido, mostra para sua esposa, mostra para os seus amigos, para as pessoas que você acha que precisam desse tipo de informação, tá? Comente aqui embaixo o que você achou do conteúdo, se você gostou. Se você não gostou, comente também para que eu possa trazer ele de uma outra forma para aí então atingir a tua expectativa, ok? E marca aí alguns amigos para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Esse foi o traço de caráter do esquizoide. Amanhã a gente vai falar do oral, depois nós vamos falar do psicopata, do masoquista, do rígido, e depois nós vamos fazer um link de todos esses traços, mostrando como que é uma pessoa que opera mais num traço, depois no outro, para mostrar como que os relacionamentos podem ser extremamente saudáveis se a gente souber usar esses recursos ao nosso favor, ok? Muito obrigado e até a próxima.